O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Paz do Senhor a todos os irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa lição de número 3, continuando o nosso estudo sobre o livro dos Salmos. Hoje nós chegamos à nossa terceira lição do nosso trimestre. O título da lição é O Supremo Bom Pastor. Hoje nós vamos falar do Supremo Bom Pastor no livro dos Salmos. O Salmo de número 23, sem dúvida alguma, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Sua expressão poética tem alcançado muitas vidas, principalmente em momentos de aflição e tribulação. Para esses dias atuais, esse salmo serve de consolo, um alimento espiritual. Nos é apresentado a relação do pastor com a sua ovelha. É uma relação cheia, recheada de comprometimento, de fidelidade e de confiança. Há um famoso pregador batista chamado Charles Spurgeon, ele que viveu lá no século XIX, ele traz uma importante lição para as nossas vidas através desse texto. Ele diz da seguinte maneira: o Salmo 23, ele vem logicamente depois do Salmo 22, que é um salmo conhecido como o Salmo da Cruz, como nós aprendemos na lição passada. Então o Charles diz o seguinte, que o Salmo 23, ele vem justamente depois do Salmo 22, que é conhecido como o Salmo da Cruz. Só depois de nós compreendermos o Deus meu, por que me desamparaste, é que nós estaremos prontos para o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que ele quer dizer com isso? Que primeiro nós temos que conhecer e entender o valor do sangue do bom pastor, aceitar o seu sacrifício por nós, antes de recebermos o cuidado do bom pastor. O Salmo 23, ele é atribuído ao rei Davi. Sim, Davi, ele era o irmão mais novo entre numerosos filhos de Jessé.
Quando jovem, seu pai ele escolheu ele para pastorear as ovelhas. O jovem pastor Davi, segundo o relato bíblico, quando ele era inspirado por força divina, ele matava as feras para defender o seu rebanho. Daí a sua facilidade e identificação no que se refere a essa relação do pastor com as suas ovelhas no Salmo 23. Eu gostaria de convidar você que pegasse a sua Bíblia nesse momento, abrisse no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, 1 Samuel, capítulo de número 16, o versículo 11 e o versículo 12. Ele conta um pouquinho desse histórico que Davi tinha em ser pastor de ovelhas. Diz da seguinte maneira, acompanha aí na tua Bíblia. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. A gente vê aqui um histórico do grande rei Davi ainda na sua juventude, antes mesmo de ser ungido como rei, mas já era um eleito de Deus. Mesmo que para sua família ele não possuía uma posição muito importante, ele era o mais novo, ele era o caçula, e geralmente os mais velhos eram os homens reservados para a batalha, para servir o rei, mas os jovens eles eram colocados a serviços de menos importância, como nesse caso pastorear ovelhas. E Davi, sendo caçula, sendo jovem, ele foi colocado para cuidar das ovelhas. Mas mesmo lá cuidando de ovelhas, distante do olhar de todos, ele não se escondeu do olhar de Deus, porque mesmo cuidando de ovelhas, Davi ele mostrou o seu valor. E esse valor eu gostaria de apresentar aos irmãos no mesmo livro de Samuel aí, vira mais uma página da tua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 17, do versículo 33 até o versículo 37. Que valor é esse que Deus viu na vida de Davi, mesmo pastoreando ovelhas? Aquilo que ninguém via, mas Deus, ele contemplava. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33 e até o versículo de número 37, ele diz da seguinte maneira, ó, porém Saul disse a Davi, contra este filisteus não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, e ele é homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomavam ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, eu lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo um leão, como o urso, assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Então vemos que aquele valor que Davi, ele estava oculto aos olhos dos homens, mas Deus ele conhecia o valor. Mesmo Davi, com o seu rebanho, cuidando das ovelhas, Deus via o que Davi era capaz para salvar uma ovelha. E segundo o que alguns estudiosos eles dizem, que foi em momentos como esse, quando Davi estava sozinho no rebanho, foi que ele compôs esse tão belo salmo, essa obra tão poética, esse texto tão maravilhoso que toca, que mexe com o coração de muitas pessoas, que é o Salmo de número 23. O Salmo 23, segundo alguns estudiosos, foi composto assim,
no momento que Davi estava sozinho, cuidando das suas ovelhas, ele ali começa a dedilhar a sua harpa e começa a louvar ao Senhor com essas letras que nós vemos no Salmo de número 23. O pastor, na época de Davi, ele tinha uma rotina assim bem longa nas suas atividades diárias. Geralmente os locais de pastagem eram conhecidos como oásis, porque ali a região era muito desértica e os oásis eles ficavam bem distantes dos currais das ovelhas. E devido àquele clima quente que havia na região de Israel, o pastor ele saía antes mesmo do nascer do sol. Ele atravessava todo o deserto com seu rebanho até chegar no local de pastagem. Atravessar o deserto era uma tarefa bem difícil. As ovelhas, porque as ovelhas elas possuem algumas peculiaridades que só são elas. E o pastor, por conhecer a ovelha, ele prestava bem atenção nessas características únicas das ovelhas. Eu gostaria de estar expondo aqui duas características que as ovelhas têm e possuem até hoje. A primeira característica que a ovelha possui, ela se acostuma. A ovelha se acostuma com o seu pastor e ela tem muita dificuldade de se adaptar com o outro. Em alguns casos, elas até se recusam em se alimentar e a beber a própria água. É comum que vendam ovelhas adultas para matadouro. Eles preferem vender uma ovelha para o matadouro do que para um novo pastor, porque ela corre o risco de não se acostumar e morrer de fome e de sede por falta do seu antigo pastor. Por isso é muito comum nos rebanhos que tenha um co-pastor, que tenha um pastor que trabalhe junto com o outro pastor principal. Porque na ausência de um pastor, se aquele convenha de faltar algum dia, aquele co-pastor ele possa assumir o rebanho sem dar maiores prejuízos ali para aquelas ovelhas. Característica muito interessante, né? Esse apego, esse carinho que a ovelha pega pelo seu pastor e a dificuldade que ela tem de viver distante dele. Uma outra característica da ovelha que nós aprendemos é que as ovelhas elas são muito medrosas. Elas não possuem nem uma garra, não possuem dente afiado, ela não possui veneno, então isso torna ela vulnerável aos seus predadores. Ela até o seu reflexo na água é motivo de que elas se assustem. O barulho, o som das águas agitadas muitas vezes assustam ela, que elas nem bebem água, com medo daquele som ensurdecedor, daquele som alto das ondas, som alto das águas batendo nas pedras. É por isso que o pastor ele precisa levar ela sempre a um lugar onde as águas sejam tranquilas. Então, baseado nesses conhecimentos, eu te convido que nesse momento nós possamos mergulhar nesse belo texto que nós encontramos no Salmo 23. Pega a sua Bíblia aí, abra no Salmo de número 23 e o versículo 1, para que nós possamos começar a nossa meditação sobre esse texto maravilhoso, o qual a revista ela nos traz nessa lição 3 para meditarmos. Salmo 23, versículo 1, ele diz da seguinte maneira: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O habilidoso pastor Davi, agora ele troca de papel, ele se transfigura em uma ovelha, ele deixa de lado a sua habilidade, conhecimento de sobrevivência e ele se lança aos cuidados do Supremo Pastor. De nada terei falta, ainda que não tenha tudo. Como diz um conhecido provérbio por aí, não tem tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Esse primeiro versículo do Salmo 23, ele não é um clamor pelas coisas não alcançadas, mas na verdade ele é uma gratidão por tudo o que o pastor já lhe concedeu. E é uma expressão de confiança de que ele suprirá todas as nossas necessidades. O Senhor é o meu pastor e nada
me faltará. Seguindo para o versículo de número 2, ele diz da seguinte maneira: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. A confiança na provisão do pastor. A ovelha ela não possui instrumentos naturais para sobreviver sozinha. Ela depende exclusivamente do cuidado do seu pastor. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Descansa nele, descansa do Senhor. Ele tem um verde pasto de descanso para a sua vida. Mesmo em tempos de turbulência, Ele te guia às águas tranquilas, que irão produzir um resultado que ele vai muito além de uma provisão material. Olha o que diz o próximo verso, o verso de número 3 desse salmo. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso é um refrigério para a sua alma. Você pode até estar com a sua vida material bem suprida, mas o que adianta ter tanta coisa material e não ter paz dentro da alma? O Supremo Pastor, ele te conduz às águas que refrigeram a sua alma. Ele traz um conforto de espírito, ele traz uma calma para o coração temoroso, aflito, desesperado. Deixa ele te conduzir aí onde você está. Assuma agora uma posição de ovelha e deixa ele cuidar de você. Ele te guia por veredas de justiça. Isso significa que ele sempre te conduz por caminhos retos, sem atalho, sem desvios, sem vielas escuras, sem becos, sem saídas. Ele te guia por lugares retos. Nem sempre o caminho mais fácil é o que te conduz ao oásis das águas. O caminho que para o homem muitas vezes parece bom, mas o fim dele são caminhos de morte. Cuidado com os caminhos de facilidades que estão te oferecendo. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Te digo uma coisa, no nome de Jesus, você pode chegar longe. No nome de Jesus, você pode chegar ao teu porto desejado. Verso de número 4. Ele diz assim, continuando o salmista, no verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui Davi, ele é consciente que nem sempre o caminho ele vai ser florido. O vale da sombra da morte aqui, segundo alguns comentaristas, ele era um lugar real, aonde os pastores tinham que passar todos os dias para retornar para suas casas com seus rebanhos. O vale da sombra da morte, que era um lugar onde o perigo de morte ele era muito claro, ele era muito eminente, ele era um caminho muito íngreme, estreito, onde havia o risco do rebanho cair no precipício. E havia muitas cavernas, onde animais selvagens, eles faziam emboscadas para atacar o rebanho. Porém, todos os dias, diariamente, as ovelhas atravessavam este caminho por apenas um motivo. Apesar delas serem animais naturalmente temorosas, medrosas, todos os dias elas atravessavam aquele caminho por um motivo apenas. Sabe qual é esse motivo? O próprio Salmo, ele responde: porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, ele me consola.
a presença do Supremo Pastor. Ele trazia tal confiança para aquela caminhada, para aquela travessia tão cruel e perigosa. Era costume, sabe de quê? Muito interessante. Era costume dos pastores, quando chegavam nesse vale da sombra da morte, nesse lugar estreito, nesse lugar onde causava medo no rebanho, sabe o que eles faziam? Eles começavam a cantar, eles começavam a chamar as suas ovelhas. Sabe para quê? Para que elas escutassem a sua voz e o seguissem pelaquele caminho. Isso me lembra um versículo da palavra do Senhor que eu gostaria de compartilhar com vocês. É João, capítulo 10, do versículo 2 até o versículo 4. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 2 até o versículo 4, que diz da seguinte maneira, acompanha aí na tua Bíblia: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome das suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Interessante, a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, e quando ela ouve a voz do seu pastor, ela o segue. Quando ela ouve a voz do seu pastor, mesmo que seja pelo vale da sombra da morte, ela recebe confiança, ela recebe graça, ela recebe condições que não vêm dela, mas que provém do pastor, e ela atravessa o vale da sombra da morte, porque ela tem certeza que ele tem a vara. Em suas mãos está a vara que espanta as feras que podem querer atacar o rebanho. Nas mãos do pastor tem um cajado que direciona o caminho mais seguro, que mostra o local aonde a ovelha pode pisar. E isso traz uma sensação de confiança, a ponto do salmista dizer da seguinte forma: não temeria mal algum, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Será que você, nesse momento aí, no teu lar, você pode expressar essa confiança e atravessar por este vale ao qual toda a humanidade está atravessando nesse momento, confiando de que o pastor, ele está contigo, e nada pode acontecer com você e sua família se não for da sua permissão. Ele é o nosso supremo pastor. Aí Davi continua no verso de número 5, dizendo da seguinte maneira: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Quando chega ao final de mais uma jornada, ao final de mais uma diária, depois de levar as ovelhas, retornar, passar pelo vale da sombra da morte, eis que chega ao aprisco, a casa, a sua morada. E o pastor, ele sempre oferece uma última refeição para suprir as energias das ovelhas que foi perdida no retorno para casa. Por isso que ele diz: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. No retorno, pastor, ele sempre tem uma mesa preparada para as nossas vidas, para repor aquela energia perdida no meio da caminhada. Unge as feridas com azeite, uma sensação de bem-estar, é uma sensação de segurança. Toma conta do rebanho. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice, ele transborda. Sabe aquela sensação de mais uma batalha vencida, que mais um dia se passou, que as feridas, que os machucados daquele dia
são tratados com óleo, com azeite do pastor. É esse sentimento que agora Davi, sentindo-se como ovelha, ele passa através desse verso. Aquela sensação de alegria, de satisfação. Agora resta apenas agradecer ao Supremo Pastor e desejar que este dia ele possa se repetir dia após dia. E no verso 6, ele finaliza esse texto glorioso do Salmo 23, dizendo assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi, ele fecha esse texto dizendo que amanhã o dia vai amanhecer, o pastor vai buscar as ovelhas, vai atravessar o deserto, vai levar ao oásis, vai retornar, vai passar pelo vale da sombra da morte, e ele deseja que isso siga-se por muitos dias, e que ao final desses dias ele possa habitar na casa do Senhor por longos dias. Esse é o sentimento que Davi ele expressa no Salmo de número 23. Que o Senhor ele te possa conceder longos dias na sua presença e na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Assim finalizamos o estudo desse texto glorioso do Salmo 23. E fica aqui já o convite para você, domingo que vem, lição de número 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Buscando conhecer os caminhos do Senhor é mais um tema que nós vamos estar estudando através desse livro glorioso que é o livro dos Salmos. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, que você possa ter uma boa semana na presença do Senhor e que você possa continuar participando das nossas escolas bíblicas dominicais. Sempre assista o vídeo, pegue a sua revista aí na sua casa, leia, medite na palavra do Senhor, que isso vai trazer fortaleza e alimento espiritual em momentos de crise. Se você quiser, compartilhe aí com seus amigos, com seus irmãos, compartilhe o vídeo, compartilhe, peça que, se possível, possa se inscrever no canal do Lucas Galático, que é meu filho que tem emprestado esse canal, tem me abençoado para que eu possa compartilhar essas aulas com os irmãos. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus. Amém.
que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam e me protegem. Quando o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta, de nada sinto falta, porque tu estás comigo e a tua presença me basta, a tua presença me basta. Eu prefiro estar na tempestade se ali o Senhor estiver. Eu prefiro estar numa cova cercado de inimigos se ali o Senhor estiver. Eu prefiro enfrentar gigantes, porque se ali o Senhor estiver, eles cairão.